Então vamos lá, vamos retomar a nossa discussão, né? Então a gente parou aqui. Isso, vamos voltar aqui para esse vagão. E esse vagão agora, ele traz uma responsabilidade muito maior no sentido da gente olhar os nossos próprios resultados, né? Então a tarefa é acessar a plataforma, né? Aí no celular mesmo, rapidinho, e olhar o município de vocês, ok? Depois de olhar, vocês vão ver a mesma coisa que nós vimos lá, o aprendizado, o fluxo, português, matemática, quais são os resultados do nosso município. Vocês estão, não estão por município, aí tem um coletivo de municípios, mas não tem problema, olhem os resultados e a discussão, a reflexão é a mesma. Aí vocês vão pensar, olhando aí os indicadores educacionais do município de vocês, né? Vocês vão ver como é que está o aprendizado de português, como é que está o aprendizado de matemática, né? O fluxo, mas especialmente, né? Como é que nós olhamos para esse resultado. E aí a gente vai, pensa, esse resultado está na nossa mão, né? Vamos trabalhar com ele em 2023. Aí eu penso, quais são os desafios? Quando eu olho para esse resultado, né? Aí no coletivo, rapidinho, vocês vão levantar quais são os principais desafios. Depois, vocês vão descer para a letra C, que é olhar para esse desafio, descer para as competências da área e eleger quais competências ajudariam, né, no enfrentamento desses desafios, ou porque vocês vão eleger um desafio dentre muitos que vocês vão levantar e perceber. Agora sim, vamos estabelecer um combinado, né? Essa turma é bem participativa, então é importante a gente se manter dentro do tempo, especialmente porque tem algumas pessoas que estão sinalizando que precisarão sair às 15, infelizmente. Então a formação ela seguiria normal até às 17, veja que a minha pauta já está ficando bem comprometida, né? Então assim, a gente agora se movimentar dentro dessa atividade mão na massa mesmo, né, de olhar aí os dados, discutir, levantar os desafios, elencar um desses desafios e ainda descer para o DCRB para eleger qual ou quais competências me ajudariam para o desafio. Por que vocês estão fazendo isso? Porque amanhã o dia inteiro é de produção. Vocês vão pegar tudo que está sendo feito hoje, agora à tarde, para escrever uma proposta de intervenção que eu vou organizar junto com vocês, né? Na verdade, roteirizar para que vocês possam seguir na produção, tá bom? Então, a gente se divide agora com essa tarefa e eu acho que em torno de 25 minutos, né? Meu Deus, 2h15. 2h30, tentar retornar, tá bom? Para a gente ter aí mais uns 30 minutinhos para frente de saldo, para tentar fechar pelo menos essa proposta hoje, senão amanhã a gente vai comprometer bastante. Tá bom, gente? Vamos lá, rapidinho, força na peruca. A gente tem na mão, é isso aqui. Quantos desafios a gente tem aqui? São muitos, né? Mas vamos hipotetizar que a gente... As questões limitantes para chegar a... Isso, mas assim, vamos focar aqui como área, hipotetizando aqui que o... Isso, vamos focar em leitura escrita, né? Esse é o maior desafio de leitura escrita, beleza. Isso, aí agora vocês vão pegar quais competências vocês vão focar para ajudar vocês no enfrentamento desse desafio. Que aí vai usar o... Isso. Da área de linguagem. 6 competências. São 6 competências. Não precisa ser todas e não precisa ser só uma. É o quê? Melhorar a competência leitora, né? Desenvolver, né? Os domínios de leitura, de compreensão, porque para a gente não botar só assim, leitura escrita, mas qual é o nosso desafio? Leitura escrita vai ser sempre um desafio, mas é o quê? Né? Melhorar, aumentar os índices, né? Melhorar a capacidade leitora, avançar na proficiência, os domínios de leitura, né? A proficiência na leitura. Isso, porque assim, ó, esse desafio vai para amanhã e aí vai descer para a intervenção. Pensar como, oxe, eu vou ficar só amanhã, daqui a pouco, toda hora um diz, eu não venho não. Estarei aqui, em nome de Jesus. Não vou nem sair do hotel. Isso mesmo. Os 4 Cs que a gente deveria
perseguir, né? Que são as competências para o século XXI, né? Colaboração, criatividade, comunicação, né? Está faltando uma que eu não estou lembrando agora. E eu trabalhei com um outro documento que ele dizia assim, olha, a gente precisa, uma das competências é ser assertivo, né? Então, para ser assertivo, a gente tem que ter uma organização de ideia e também a gente considerar o tempo e a gente ser bala quando a gente fala. Então, nós, professores, precisamos muito disso. Por quê? Tem um outro material que eu sugeriria para vocês, né, que trabalham com planejamento, que é novo, assim, novo para mim, né, talvez vocês já conheçam, que chama Planejamento para a Compreensão. Falando sobre o planejamento de professor mesmo, planejamento da escola. E aí, o que a gente vê ali? Uma organização que a gente vai entrar um pouco amanhã, mesmo que eu não entre nesse material, mas está posto nos slides, que é a gente pensar num planejamento que nos faça pensar nas evidências. E aí a gente trabalha com um planejamento reverso. Só que voltando para a questão da assertividade, tem uma questão da gestão da sala de aula, né? Então, a gente joga muita pergunta fora. A gente perde muito tempo fazendo perguntas que não são as perguntas mobilizadoras do conhecimento dos estudantes. Então, a gente precisa pensar quais são essas perguntas e o que eu estou falando ali na sala de aula que efetivamente traz o estudante para dentro, né? Às vezes, a gente joga muita pergunta, né? Perde tempo e pergunta. Então, essa gestão do tempo, eu tenho 50 minutos, eu preciso pensar e tornar esses 50 minutos muito potentes. Justamente porque o que vocês estavam falando agora, Mariana, esses estudantes, eles não têm ofertas em casa. Então, é esse espaço da sala de aula que se torna o mais importante espaço de aprendizagem para esses estudantes. Então, a minha pergunta, a forma como eu conduzo isso, de que maneira eu estou conduzindo para que eu mobilize, né, as operações mentais desses estudantes para mergulhar naquilo que eu quero que eles aprendam, né? Então, é importante a gente trabalhar também com essa questão do tempo. E uma outra coisa são as metodologias ativas, que amanhã também vai estar posto, vocês precisam pensar sobre isso quando a gente estiver na proposição de escrever a intervenção em cima do que vocês vão trazer agora. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vocês vão focar e falar um pouco como é que está o indicador do município que vocês olharam, desafio e quais competências do DCRB nos ajudariam no enfrentamento desse desafio. Vou começar pelo último grupo, tá bom? Quer começar aqui? Pelo último grupo, a gente tem 3. Repete, por favor, planejamento para... Compreensão. Então vamos lá, agora eu queria chamar a atenção de todo mundo para escutar, né? Vamos ser breves, porque a gente tem um pouco de tempo aí para fechar e deixar redondinho para amanhã, tá bom? Gente, vou ser breve, viu? Município de Salvador, nós vimos os índices de português e matemática de 2017 a 2021. A gente percebeu que houve uma crescente em português, apesar da pandemia, a porcentagem de 2017 a 2021 cresceu, né, nos resultados, mas em matemática, de 2017 a 2019, houve um crescimento de 1 ponto percentual, mas ele foi perdido de 2019 para 2021. E aí a gente entende como desafio no contexto da sala de aula, a necessidade de melhorar as competências leitoras e escritas. A gente também entende que quando o estudante não tem essa competência, né, essa habilidade da leitura, ele perde a atenção e a capacidade de desenvolver as atividades que são pedidas na sala de aula. Então, a gente entendeu que a competência 3 e a competência 6 da área de linguagem seria a que melhor daria conta de trabalhar essa habilidade desses alunos. Boa. Guardem isso aí para amanhã, tudo para amanhã, certo? Todas as anotações de desafio e de competência escolhida, tá bom? Pode passar para o colega. Tá aqui.
Olá. Olha que voz. Nossa! Locutor, tá vendo? Aqui os níveis de aprendizado adequado entre rios, ele caiu de 2017 para 2021, caiu significativamente, 4 pontos. Menos 4 pontos. Já não era alto, estava em 21% em português. 2019, 2021, 17. Manteve aí. Matemática, a situação mais crítica ainda. Em 2017 estava 7% e 2019, 2021 caiu para 4%. Então temos desafios aí enormes. E o que a gente pensou foi desenvolver práticas de leitura, escrita e raciocínio lógico de maneira articulada com os componentes curriculares na área. No nosso caso específico, a área de linguagem. Sim. E as competências que abarcariam seria a competência 2 e 3, que a 2, tanto a 2 quanto a 3, ele traz a questão de conhecer e explorar as diversas práticas de linguagem. E quando traz as diversas práticas de linguagem, entra, envolve todos os componentes, linguagem artística, corporal, linguística, e utilizar essas linguagens, que já seria a competência 3, tanto verbal, quanto corporal, visual, sonora e digital, para expressar e partilhar informações. Esse expressar e partilhar, aí a gente já nos traz que a gente poderia trabalhar com a questão da escrita. Sim. É isso. Ótimo. Guardem tudo para amanhã. Vamos transformar isso aí numa bela proposta. Pode falar. Tá vendo como eles foram rapidinho? Já aprendeu, pronto. Nós escolhemos o município de São Sebastião do Passeio. Sim. Entre 2017, 2019 e 2021, mas a gente ficou somente com o último resultado, né? De 2019. O de 2019. Aí, quais foram os desafios encontrados, no caso, o percentual? Em 2017, língua portuguesa foi 19%, 2019, 21%, 2021 a gente percebe que 24%. Então, houve um aumento, o percentual foi gradativo. Então, quais são os desafios encontrados em língua portuguesa? Aí colocou que não tem para onde correr, é leitura e escrita. De que forma a gente vai procurar melhorar o domínio de língua, de leitura, na habilidade leitora, a proficiência na prática de leitura. Então, para que o aluno ele venha adquirir essa leitura de mundo, compreensão e interpretação. Então, tudo isso voltado. E quais foram agora as competências da área? Competências específicas. Aí nós achamos a competência 2, a 3, 7, 8, 9 e a 10. Vamos pegar as 6? Vamos trabalhar com as 6 competências? Não. A primeira é 2 e 3. 2 e 3. Eu estou perguntando porque depois vai ser difícil vocês articularem, né? A 2 e a 3. É aquelas que mais... As que são mais, que a gente acha mais relevante, a 2 e a 3. Sim, boa. Gente, é muito bom. Tá vendo como a gente conseguiu cumprir aí dentro de um plano? Olha só, como é olhar para esses resultados? O olhar para o resultado, a princípio, é assim assustador, né? Principalmente assim, porque a gente dá mais conta de estar em sala de aula, de estar ali preparando a nossa aula, da gente ir fazer o papel de professor. Trabalhando com esses meninos. Isso.
E muitas das vezes a gente não tem esse acesso a esse nível. E quando a gente se depara, nossa, é altíssimo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. É isso mesmo. É com isso que a gente está lidando, né? E o percentual é assim, é muito gritante. E aí a outra pergunta é, como é olhar para o documento e perceber que ali eu tenho um amparo, né, organizado, né? Eu preciso agora, amanhã vocês vão ver como que vocês vão usar esse documento para esse serviço. E aí a gente vai percebendo, né, como ele vai ganhando sentido. A gente está no 4º bloco, esse é o de repescagem, então seria o 5º. Eu fiz todos os blocos e em todos os blocos a gente tinha depoimentos de professores dizendo que não tinha ainda feito esse exercício, né? De pegar o documento, né? De escolher as competências, né? De olhar para essas competências e perceber que existe ali um universo garantido dentro dela, né? E amanhã a gente vai ver por que a competência ela tem essa abrangência, né? E pegar esse documento e perceber a possibilidade do trabalho na prática. Ora, vocês vão perceber, a gente já faz muita coisa, né? A gente olha e diz, mas talvez a gente não faça com a consciência que precisa, né? Então, ter um documento curricular organizado, e aí vocês precisam agora pensar, se você não sabe se tem, precisa ir atrás. Meu município tem esse documento? Eu já tenho acesso a esse documento? E aí a gente volta para lá para o ponto inicial. Que relação eu tenho estabelecido com um documento importante que precisa, na verdade, permear o planejamento, né? Então, se existe um currículo, por que existem os currículos? Para assegurar, né? Nós trabalhávamos muito assim, gente. Olha, cada um fazia do jeito que aprendeu, né? Então, assim, eu aprendi dessa forma. Aí, quando eu chegava na escola, já existia um modelo. Então, a transposição que eu fazia, na verdade, era daquilo que eu já fazia e agora eu vou ensinar, né? E não existem culpados por isso, na verdade. Na verdade, a gente precisa ir passando por esse processo de estudo e de transformação para ir modificando as nossas práticas. Eu sempre digo assim, que todo mundo tem o direito de aprender, né? Não só o estudante, mas à medida que o professor aprende, o estudante aprende também, porque ele só modifica a sua prática quando ela vira um objeto sobre o qual ele pode pensar. Então, a nossa prática é um objeto. Então, por que o currículo é importante? Porque ele todo mundo precisa de um caminho, né? A gente precisa ter certeza para onde a gente quer ir. Então, o currículo, na verdade, ele baliza essa experiência de aprendizagem do estudante. E ele diz assim, olha, Mariana, os meninos do 1º ano precisam garantir em português essas habilidades todas. No final do 1º ano, eles precisam ter desenvolvido. A escola precisa criar as condições, né? E aí o professor tem consciência disso, desce para o planejamento, ensina e avalia e ensina de novo, que essa é a máxima de Lucchesi. Avaliou, não aprendeu, ensina de novo. Então, ter um documento curricular como o DCRB, como o RCM, cada município também coloca a sua sigla final, né? É ter um norte sobre aquilo que eu preciso assegurar a esses estudantes, sobre aquilo que eles precisam aprender. E só existe uma forma da gente conseguir olhar de modo muito claro, é quando a gente tem uma relação de aproximação com esse documento, a ponto de não achar que ele é algo, né, inatingível, né? Então, veja como foi simples, né? É uma atividade complexa, mas ela é simples do ponto de vista do fazer, mas ela é complexa. Quando eu olho assim, puxa, olhar para os resultados, né? Esse resultado, eu sou de arte, né? Eu sou de educação física. O que eu tenho que olhar para esse resultado? Mas é uma área que precisa se articular, porque é uma área que atende linguagem. Então, de que maneira, o que essa área pode articular para vencer esse desafio? Os outros vão se articular também, né? Mas aqui o nosso desafio é pensar aqui. Como é que a gente articula isso? O resultado é nosso, né? A professora está dizendo, a gente está lá dando a nossa aula, né?
E agora a gente precisa pensar, quais são os resultados dessa aula? Né? Que a gente vai se deparar com as avaliações e, de novo, com as aprendizagens. Então, Aquilo que você falou mesmo, gente. E que tipo de pergunta eu tenho feito na sala de aula, né? Que a pergunta é o quê? O que eu dou para eles, o que é que eu tenho oferecido para meu aluno e que tipo de retorno ele tem dado. Porque o feedback que ele me dá vai me fazer compreender até que ponto aquilo ali está sendo benéfico, ou que está sendo necessário, de verdade, né? Tem significado ou não. sim. Eu acho que se essa reflexão não é feita pelo professor, é muito complicado alguma coisa dar certo. E aí a gente pode complementar essa sua fala pensando assim, das aulas que eu tenho, todo mundo dá aula, né? Todo mundo faz aulas e faz planejamentos. Não sei quais são os padrões, mas todo mundo faz, nem que seja um roteiro, né? Mas a pessoa faz um tipo de planejamento. O roteiro ele não é o mais favorável para chegar no cerne da aprendizagem, porque eu não consigo prever as minhas intervenções e o passo a passo e a metodologia, né? Eu digo o que eu vou fazer ao longo do dia, né? Mas assim, todo mundo dá as aulas. Só que a gente fica pensando assim, gente, até que ponto eu dou aulas, as minhas aulas, né, elas estão dentro daquilo que o estudante precisa aprender. Então, assim, talvez a gente precise, na verdade, ajeitar a curva, né? Então, agora a gente tem um documento, né? Todos vocês têm conhecimento. O município, se tiver e não tem discussão, não teve, ou você não participou por alguma razão, né? Porque também dentro do município teve também todo esse movimento para poder chegar para o Conselho Municipal aprovar o documento, né? Precisa passar por audiência pública, essa coisa toda, pelas contribuições. Mas assim, agora é hora de pensar assim, eu não posso ignorar um documento quando eu vou para o planejamento. Então, de que maneira tudo isso me ajuda no enfrentamento desses desafios? Aí o documento ganha vida, ele passa a fazer sentido, né? E modifica todas as estruturas pedagógicas, porque aí eu preciso pensar que tipo de plano dá conta, né? Então, quem foi que insistiu em falar assim, planejamento, não foi? A gente precisa pensar. E teve lá, como é teu nome? Jacimar. Lá em Serrinha foi o primeiro bloco do presencial, né? E aí, o que marcou bastante, assim, foi que eu coloquei assim, olha, gente, na verdade, hoje, com todas essas discussões, nós precisamos reaprender a planejar. O nosso planejamento agora, ele precisa ter outras entradas, né? Não apenas para assegurar roteiros na garantia dos 50 minutos, mas nós precisamos ter um planejamento que assegure evidências de aprendizagem. E essa é a palavra de ordem. Quais são as evidências de aprendizagem que nós estamos acompanhando, vendo, né? Qual é a forma? Se eu tenho um documento curricular e ele diz quais são as habilidades, né, essenciais, necessárias para aquele ano, né, para aquele componente, para aquela área, o meu planejamento precisa percorrer isso e precisa ter um acompanhamento disso, porque aí eu vou saber se os estudantes estão ou não garantindo, ou se nós estamos ou não garantindo a eles esse direito de aprender. A gente trabalhou por muito tempo, os currículos eram organizados por expectativa. Então, era expectativa de aprendizagem, né? Então, espera-se que fulano aprenda isso. Não, nós não temos mais isso. Hoje a gente trabalha com direitos de aprendizagem. Porque eles têm direito de aprender e a escola precisa assegurar, né? E os governos, né? As esferas públicas, as políticas públicas, né? Precisam assegurar que esses estudantes tenham esse direito, que eles aprendam, né? Então, o papel do currículo é justamente esse. Para além de ter um documento, né? Um calhamaço como esse, de trabalhar na perspectiva de assegurar a esse sujeito o direito de aprender.
Então, isso muda tudo. Muda a nossa forma de olhar o planejamento, muda a nossa forma de escrever o nosso planejamento e muda também a nossa postura metodológica, porque num planejamento que compreende competência e habilidade, eu não consigo e nem posso andar apenas em cima do expositivo. E aí a gente entra numa discussão que o próprio documento traz, vocês podem ler, fala que todas essa discussão e toda a implementação desse documento precisa estar dentro das metodologias ativas, né? E aí a gente pensa, o que é que nós sabemos sobre elas? Já é outro campo de estudo, né? Preciso aprender, né? A gente ouviu falar muito dela e a gente até acha que usa metodologia ativa, às vezes a gente usa um método ativo e não metodologias ativas, né? Então a gente precisa tem muito para aprender, gente. Mas assim, eu quero focar especialmente na importância de um documento, né, que mobilize a minha prática para a evidência de aprendizagem. Então, o trabalho com habilidade e com competência, nós vamos ver isso um pouco amanhã, antes de escrever, até para que vocês possam abrir as avaliações, que a gente trabalha de modo, né, a percorrer e observar e acompanhar e querer ver evidência de aprendizagem. E nesse planejamento que eu falei para vocês, que é chamado planejamento reverso, a gente começa pelo fim. Porque primeiro a gente precisa pensar quais serão as evidências de aprendizagem de que esse sujeito realmente aprendeu. É isso. Uma das coisas que eu acho mais difícil, eu enquanto coordenadora, aí eu vou colocar enquanto coordenadora, uma das coisas que ainda é o maior entrave em relação a esse documento, ainda é o professor sentar e se debruçar no documento. É porque assim, eu acho assim, eu concordo em parte, mas eu concordo também que talvez faltem os espaços necessários para isso, os espaços de reflexão. Isso, são esses espaços, né? Quanto que a gente a escola, eu gosto muito de pensar na escola, né? Porque assim, quanto que a escola promove isso, né? Quanto que o próprio município promove isso, né? Do professor ter aproximação com esse documento, né? Agora que ele precisa, inevitavelmente, como tudo que a gente vai fazer, né? A gente precisa fazer muito bem e a gente precisa aprender sobre o instrumento. É a nossa prática, eu falei nesse antes, né? A nossa prática é um objeto, não é? Ela é um objeto. E aí, assim, Thelma Weiss, né, no livro, um dos mais emblemáticos dela, ela diz assim que a prática do professor é um objeto sobre o qual se pode pensar. Ou seja, ele tem que vir para a mesa do planejamento. Porque não adianta você ler um documento todo e não sei o quê, mas assim, você precisa pensar sobre prática pedagógica, né? Aí eu vou completar a Sim. minha fala. Porque até mesmo, Jerry, eu dizer assim, não, esse documento aqui, eu li e não entendi nada, eu preciso de uma formação. Sim. Nem isso você tem esse feedback do professor. Uhum. Você já leu? Não. Já abriu? Já tentou? Não. Nem conheço o documento. É desse nível aí. Então, assim, se eu quero reivindicar, eu vou dizer não, mas eu peguei o documento, eu folhei, eu li, eu não consigo sozinho, eu preciso de uma formação. Assim como eu digo eu enquanto coordenadora, que para formar meus professores, que é uma atribuição, uma das competências do coordenador, eu preciso ser formada. Sim. E isso não acontece. Todos nós demandamos formação externa, né? Sim, assim, até como você, que está aí à nossa frente, comandando essa formação, Sim. precisa de uma formação anterior, a esta. E isso é uma das coisas que tem prejudicado muito também. Sim. Então, mas assim, eu quero ainda pegar lá, vamos aqui já focar, que a gente vai finalizar daqui a pouco. Ó. Aí o coordenador tem consciência do documento, a escola tem consciência, o município escreveu o documento. Depois de escrito, ele foi apenas concebido. Não pensa que as pessoas sabem sobre ele, gente. Agora a gente vai para o momento de implementação. O que é que nós estamos... Por que que o curso chama DCRB na escola?
É para trazer esse documento que parece inatingível para a prática. Então, quais ações a escola que eu trabalho e que eu sou coordenadora desenvolve a fim de tornar público e prático um documento que é curricular, né? Então eu preciso pensar sobre isso também, né? Porque às vezes o professor precisa estudar, ele precisa conhecer o documento, mas o parceiro dele e a própria escola precisa criar essas condições que chamem esse sujeito para essa discussão, né? Para essa aprendizagem. Então, gente, o fato de saber que ele existe, né, não quer dizer que ele vai saber trabalhar com ele na prática. E ele pode até, inclusive, ler o documento, mas não conseguir fazer transposição. E é por isso que ele precisa de um parceiro. Até porque volta àquela questão interdisciplinar. Isso. Então, a escola não é apenas um professor, mas todos os professores. Sim. E quem vai proporcionar este momento coletivo é exatamente a coordenação pedagógica através dos ACs, né, das ACs. É que vai promover este momento. E é porque, assim, é algo que começa, na verdade, precisa começar da Secretaria de Educação, né? Então, inicia na SME, partindo da SME, através dessas formações continuadas com as duplas gestoras, vai potencializar para chegar até a escola. E que a própria SME, que tem uma formatação por área, também promover com os seus professores por área esses momentos formativos. Porque, na verdade, esse engavetamento de documentos é exatamente porque há a preocupação em redigir documentos, a preocupação em criar leis, mas não existe a preocupação de cumprir as leis de modo prático. Então, o que é que nós precisamos? Existe o documento, mas isso é tudo muito técnico. E esta instrumentalização técnica, ela precisa ser organizada através dos processos formativos e que muitas vezes não é o professor ter essa autonomia e protagonismo de solicitar. Isso precisa partir de cima, porque é algo que vai atender ao município. Não é uma instituição escolar específica, muito menos a um educador específico, é algo genérico. Porque não adianta, por exemplo, na minha escola houve esse momento formativo, mas em todas as outras escolas da rede, da mesma rede, não aconteceu. Então é algo que realmente precisa partir da secretaria para, de fato, chegar até a escola. Não é? Então é muito importante todos esses momentos, porque é um momento realmente de reflexão, de sensibilização, é um momento também de autorresponsabilidade. E aí, quando nós fazemos a leitura de dados, é muito importante tudo isso, porque as escolas, elas não foram também, não aprenderam durante todo o percurso educacional ler dado. Sim. Então, as escolas, os educadores têm esta dificuldade em ler dados. E como eles irão aprender? Também pelo processo formativo. Né? Muitas vezes nós estamos em sala de aula há anos e nunca tivemos um mergulhar para o IDEB. Lá em Santo Amaro, por exemplo, estamos nesse movimento de fazer processos formativos com duplas gestoras e professores, com a leitura de dados do IDEB, dos indicadores e as medidas intervencionistas para sair desse lugar, para de fato ter uma proficiência, de fato ter uma escola diversificada e que atenda às necessidades contemporâneas, inclusive as fragilidades atuais por conta da pandemia, que nós sabemos que a missão da educação brasileira, e não vamos falar de um município específico, mas a nossa educação brasileira, durante muitos anos, ela já é fragilizada e a pandemia retroalimentou todo o contexto. Então, a missão educadora, ela nunca foi tão difícil
como o momento atual. Mas, a partir do momento que nós temos as condições, que nós temos o suporte, o incentivo, os momentos importantes para o estudo e planejamentos, nós alcançamos Sim. os resultados exitosos que tanto queremos, que é a proficiência. Ela fala da realidade dela, do que tem sido feito no município dela, Sim. mas eu conheço municípios que Sim. simplesmente São muitas realidades, né? É muito difícil É. acontecer isso aí. E quando eu falo da questão do professor também, é porque o professor também ele tem que fazer isso para que não fique só na sua escola, para que a escola dele também tenha. Então, isso, a reivindicação que seja... É porque é em feita rede, dessa né? forma. Precisa ser em rede, né? Exatamente. Eu não posso da fazer. secretária. É. Porque diga, amor. Porque assim, quem é que vai ter esse protagonismo de articular uma rede? É a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Porque, por exemplo, eu, enquanto professora da escola A, eu não tenho como fazer um movimento de todas as escolas. Por isso que essa particularidade precisa ter o ponto de partida com a secretaria, porque ela é quem consegue fazer esse movimento genérico. E aí alguém citou a questão da jornada pedagógica, que é muito pertinente, mas nós precisamos viver É um pontapé, não né? apenas a jornada pedagógica que acontece em fevereiro. Essa jornada pedagógica ela precisa ser um processo anual, porque as formações continuadas é como se fossem jornadas pedagógicas Contínuas. constantes, contínuas e que estarão à disposição de solucionar estas dificuldades e todas as situações limitantes que nós encontramos em nossas instituições. Isso mesmo. Então, gente, olha só, aqui a gente está num movimento que é muito bacana, né? Eu tive que puxar um pouco algumas coisas para a gente chegar nesse momento até aqui, porque como a gente vai sair mais cedo, a gente está tirando aí quase 2 horas, né, de trabalho. Então, eu tive que dar uma puxada para a gente chegar até aqui, para amanhã a gente ter uma produção que seja significativa, né? Então, todo esse movimento de manhã até agora é para que a gente, né, mergulhasse um pouco nesse universo de pensar esse documento como um documento que está perto de nós, né? Seja o DCRB ou seja o nosso municipal, e que ele precisa vir para as frentes de reflexão e de planejamento, e a gente não pode perder de vista de que a gente precisa olhar para os nossos dados para poder fazer um planejamento que faça sentido, né? O planejamento que faz sentido é aquele que é feito a partir da realidade. E essa realidade que a gente está falando aqui não é só essa realidade de considerar a inserção social, não é só isso. Porque muitas vezes as pessoas acham que precisa centrar um planejamento em cima só do horizonte do que está posto ali do social, né, do que os estudantes convivem. Isso também isso é território, né? E a gente precisa valorizar e o DCRB tem um cuidado para isso. Contudo, a gente está falando de aprendizagem, né? Que realidade é essa, que dado é esse que eu tenho, né? E que precisa ser considerado do ponto de vista do documento que me ajuda a olhar para ele, porque tem uma garantia ali de permear todas as habilidades que os estudantes precisam desenvolver para se tornar competente, né? E aí, aqui a gente vai caminhando para o nosso final, né? E alguém pegou minha mensagem ali e tirou, não sei quem foi, né? Mas a mensagem era sobre essa viagem, né? Que não chega ao fim, né? A gente pode complementar, né? Que a gente é criativo, né? Vamos exercitar a nossa criatividade, né? Qual o ponto da viagem que a gente está agora? O que é que vocês acham? Em pequenas frases aí, de manhã até agora. Caminhando. Nós somos vagões ou nós somos os trilhos? O que é que vocês acham? Aqui agora é vagão, né? Eu me sinto em vagão. Ah? Como é? Tem que ser um conjunto. Eu penso Na viagem, nós somos trilho ou nós somos vagões? Hã? Quem está trilhando são os vagões. É? nós somos vagões. Agora eu pensei que Porque como você fala,
falou, a gente nunca para de aprender. Isso, nós estamos em constante movimento, né? E nós precisamos, nessa viagem, né, dialogar, né? E aqui eu quero fechar esse momento com uma frase aí de Werneck, parafrasear, porque eu não vou lembrar na íntegra, né? Quando a gente não... Ele diz assim, olha, se a gente não conseguir dialogar com as mudanças que o tempo vai oferecendo, a gente vai ver o casco do nosso barco apodrecer em pleno cais, porque fomos incapazes de dialogar com essas mudanças, né? Ele começa assim, quem se rende à tentação do ninho, né? Quem não aprende a voar, né? E não consegue dialogar com essas mudanças, vai ver o casco do seu barco apodrecer em pleno cais. Então, nós estamos nessa viagem, é barco, é trem, né? E a gente não para, porque aprender é preciso, né? Todos. Não chega um momento que a gente para de aprender, né? Quando chegar é porque já deu, né? Já deu tudo que tinha que dar, mas nós não, nós continuamos na escola, né? O senhor, na época mais distante, morava numa roça e com os filhos. Só que naquele tempo, quando a pessoa estava próxima a morrer, os mais velhos, eles precisavam de uma luz. Como tinha acabado o gás, não tinha vela, não tinha absolutamente nada, ficaram desesperados, porque o senhor de 96 anos se negava a morrer sem a luz. Uhum. E aí corre daqui, corre dali, manda alguém a cavalo, a jegue, para procurar onde tinha essa tal dessa luz e nada. Aí o menino de 9 anos pegou a mão do bisavô, botou a cinza, pegou uma brasa acesa e botou em cima. E ele disse, morrendo e aprendendo. Tá vendo? Não tem... Não para, né? A gente não para de aprender. E aí, fez sentido para vocês até aqui? Sim. Então, a gente finaliza aqui esse nosso momento e dá continuidade ao que nós já construímos até aqui, tá bom?